as investigações do atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Quem é o agressor Adélio Bispo de Oliveira? E por que ele fez isso? Quinta-feira, em Juiz de Fora, Bolsonaro começou a caminhada cercado por uma grande multidão, como mostra esse vídeo de celular. Impossível uma proteção efetiva em meio a tanta gente. Às 13h45 da tarde, Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, apunhalou Bolsonaro. Ele foi preso na hora e confessou o crime. Adélio nasceu em Montes Claros, Minas Gerais. Os pais, que já morreram, trabalhavam na prefeitura como varredores de rua. Ele saiu de casa aos 17 anos para procurar trabalho e manteve, desde então, pouco contato com os 4 irmãos. A família se surpreendeu ao vê-lo na TV. A filha minha estava com a televisão ligada lá e eu não estava não. Aí ela, pelo nome, ela foi falar, parece a Tituca. O apelido dele é Tuca, né? O Fantástico conseguiu fotos do quarto de pensão que Adélio ocupava em Juiz de Fora. No dia do atentado, ele saiu daqui já com a faca enrolada em papel de jornal. Quem tirou a foto foi o militar reformado João Rosa. Você chegou a ver a faca embrulhada, então? Cheguei a ver, quem tá do meu lado, eu bati a foto, olhei, eu vi aquilo ali. O único de blusa, tava de blusa no meio da multidão, blusa preta, entendeu? Todo mundo no calor que tava, como é o cara num tumulto daquele de blusa. Aí isso chamou atenção, então? Me chamou um pouco a atenção, ainda olhei o bolso dele, ainda vi aquele movimento ali, entendeu? Vi um jornal ali, mas não tava muito bem embrulhado, tava muito bem dissimulado ali. Aí não deu pra identificar a situação. Aqui, Adélio aparece ainda distante do candidato. As imagens seguintes mostram como ele foi se aproximando de Bolsonaro. Agora, Adélio está com os olhos fixos no candidato. Instantes depois, ele atingiu Bolsonaro com a faca, ainda envolta no papel de jornal. Logo depois do ataque, Adélio foi agarrado por pessoas que acompanhavam a caminhada e acabou preso pela polícia. Adélio Bispo de Oliveira prestou 2 depoimentos aqui na Polícia Federal. O primeiro foi no dia do atentado, o outro na sexta-feira, antes de ser transferido para o Presídio Federal de Campo Grande. O Fantástico teve acesso a tudo o que ele disse oficialmente para os investigadores. Com base nos 2 depoimentos, o Fantástico mostra agora em detalhes a versão de Adélio Bispo de Oliveira. Adélio contou que morou em Montes Claros, Joinville, Florianópolis, Uberaba e, por fim, Juiz de Fora, onde estava havia 2 semanas e meia, na versão dele, procurando trabalho. Esta mulher, que não quis se identificar, é a dona de um restaurante em Florianópolis, onde Adélio trabalhou por 2 meses. Nos depoimentos à Polícia Federal, Adélio contou que teve 2 motivações para o atentado contra Bolsonaro. Uma religiosa e uma política. Segundo ele, Deus teria mandado matar o candidato. Adélio disse que tentou matar Bolsonaro porque, sendo de esquerda, discordava do que acredita serem ideias de Bolsonaro contra homossexuais, negros, pobres e índios. Ele disse que essas são posições de extrema-direita. Adélio também contou por que saiu do PSOL, partido do qual foi filiado em 2007 a 2014. Ele queria se candidatar a deputado federal, mas, ao ser recusado pelo partido, se desfiliou. O envolvimento dele com a política começou antes, em setembro de 2005, durante os protestos contra o Mensalão, um esquema de compra de votos de parlamentares revelado durante o primeiro governo Lula. A partir daí, Adélio dá sinais de mania de perseguição. Diz que passou a ser perseguido por grupos políticos e membros da maçonaria. Com medo dessas supostas perseguições, ele fez um curso de tiro nesse clube, em São José, região metropolitana de Florianópolis. Conta que pensou em comprar uma arma, mas não conseguiu dinheiro para isso. O Fantástico teve acesso também ao depoimento de um dos seguranças de Bolsonaro. Ele disse que Adélio insistiu em tirar uma foto com o candidato, mas não tinha uma câmera e carregava na roupa um objeto envolto de um jornal. Este homem ajudou a socorrer Bolsonaro. Ele estava muito pálido, muito branco e assim, o tempo inteiro mostrando que estava sentindo muita dor. Adélio Bispo de Oliveira é defendido por 4 advogados. Tem algum partido pagando para vocês defendê-lo? Nenhum partido, de forma alguma. A Polícia Federal chegou a dizer que estaria investigando outras 2 pessoas. No depoimento ele deixa claro que agiu sozinho. Ele sempre deixa claro que agiu sozinho, desde o início.
Ele premeditou o crime? Premeditou, certamente ele premeditou. Ele saiu de casa para cometer. A intenção era matá-lo? A intenção era matá-lo, certamente era matá-lo. O outro advogado de Adélio é Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, que já participou de casos de grande repercussão, como o do goleiro Bruno e da missionária Dorothy Stang, morta no Pará em 2005, por causa da sua luta contra o desmatamento. Alguma igreja pagou o senhor para fazer esse trabalho? Não. Somente essa pessoa. Eu acho que ela conhece a família, conhece o Adélio, mas o contato parece por conta de religião. Anos atrás, numa visita à família, Adélio deixou uma mala fechada. Dentro, apenas algumas roupas e uma Bíblia, como conta uma sobrinha dele. Uma coisa que eu fazia, que eu ficava o tempo todo lendo a Bíblia. Eu gostava de estudar a Bíblia. Segundo a família, ele passava muito tempo fechado no quarto, falando sozinho. Esta mulher conheceu Adélio há 24 anos, em Itajaí, em Santa Catarina, quando ele apareceu na casa dela vendendo livros. Ele era um rapaz de presença, um rapaz que a gente se lembrava de ver o jeito dele mesmo bem estudado, né? Sabia como conversar. Ela conta que Adélio sumiu por algum tempo e que quando voltou, dizia que ouvia vozes. Ele falou para mim que ele estava escutando. Fala baixo, só fala bem baixinho, porque eles estão escutando. Eu olhava, quem que está escutando? Eu fui na janela, eu fui na porta. Quem que está escutando? Fala baixo. Nos depoimentos à Polícia Federal, Adélio Bispo de Oliveira disse que acreditava que, depois do atentado, seria fuzilado pela polícia e que não sairia vivo. Era uma missão suicida. Ele tinha certeza que iria lograr o intento dele, tanto quanto também teria sua vida ceifada. Olá, boa noite. Boa noite. O Fantástico apurou que Adélio Bispo de Oliveira frequentou a igreja missionária Resplendor da Glória de Deus, na cidade mineira de Montes Claros. Mas segundo uma pastora da igreja que preferiu não se identificar, há 6 anos ele não aparece por lá. A pastora nega que a igreja tenha contratado advogados para a defesa de Adélio. Ela também disse que a igreja não tem condições financeiras nem motivos para isso. A recuperação do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, avança bem, segundo os médicos. Mas, de acordo com o último boletim, Bolsonaro apresenta uma leve anemia. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein. Segundo o boletim médico divulgado hoje, ele está estável e apresenta nítida melhora clínica e laboratorial, sem nenhuma evidência de infecção. O boletim informou ainda que o quadro abdominal apresentou melhora nas últimas 24 horas e que tem aumentado o tempo de permanência fora da cama e de caminhada. O filho de Bolsonaro, Eduardo, disse que, apesar da melhora, o pai ainda está muito debilitado. Os médicos falam que a recuperação dele está sendo boa, mas ele ainda está numa UTI, está um pouco amênico, está fraco, não está 100%, né? Mas está melhorando bem. No fim da tarde, um segundo boletim informou que a paralisia intestinal decorrente do grande trauma mostra sinais de regressão. Os médicos acreditam que é possível que nos próximos dias a função intestinal se normalize e o paciente passe a ingerir alimentos por via oral. O boletim diz ainda que Bolsonaro apresenta uma leve anemia em decorrência do sangramento causado pela facada. Os investigadores da Polícia Federal querem descobrir como o agressor Adélio Bispo se manteve financeiramente em Juiz de Fora durante 15 dias, já que o último emprego dele foi em maio, e como alguém que ganhava um salário mínimo conseguia manter 4 celulares e um notebook. Esses equipamentos já estão sendo analisados. Os peritos querem saber com quem Adélio se comunicou antes do ataque a Jair Bolsonaro. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas não tiveram compromissos de campanha hoje. Esta noite no Fantástico, o Brasil das Quentinhas. Gente que perdeu o emprego está na rua vendendo marmitas, pratos feitos. Não tem emprego, não tem opção, a opção é essa aqui. Imagens fantásticas em 360 graus. É a Renata Ceribelli, no Vale da Morte, um dos lugares mais quentes do planeta. Um casal de noivos realiza 2 sonhos numa noite só. E o padre Fábio de Mello estava lá para celebrar. E outro cantor famoso rodou o Brasil surpreendendo os fãs. Quem será?
Os detalhes do assalto na Arena Corinthians. 28 pessoas foram feitas reféns. Ele saiu e apontou a arma para mim. A tragédia do Museu Nacional. Ernesto Palha conversou com cientistas que perderam pesquisas de uma vida inteira no incêndio. Eu perdi toda a minha coleção. Toda. E Sônia Bride reconta a história de Luzia, a primeira brasileira. Um dos tesouros mais importantes do acervo destruído pelo fogo. Teremos ainda a oportunidade de ler a mensagem que Luzia carregou por 13 mil anos? É informação. É fantástico. É agora! Domingo passado, o Brasil acompanhou ao vivo uma tragédia cultural. O incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. 200 anos de história, um acervo de 20 milhões de itens, um dos maiores da América Latina, viraram cinzas e escombros. Um prejuízo incalculável para nossa memória e para a formação de gerações que nem chegaram a conhecer o museu. Mas por uma noite, os tesouros perdidos ressurgiram diante de uma turma de alunos. A visita da turma dessa Escola Municipal do Rio ao Museu Nacional estava marcada para essa semana. Não deu tempo. Ele pegou fogo e agora não tem mais como a gente ir. E a todos os meus amigos e a professora. Com 7 e 8 anos, eles misturam o que ouviram e criam as próprias histórias. De indígenas, fósseis de dinossauro, crânio de Luzia. Essa é a Luzia da novela da Nova. Quem que foi Luzia, sabe? Alguém sabe? Eu sei, tia. A esposa do Dom Pedro I. Pena que tudo foi queimado. Porque aquilo a gente ia ver, que é coisa do passado. Nunca fui no museu na vida. Tereza é museóloga e historiadora. Passou a maior parte da vida dentro do Museu Nacional. 48 anos. Eu perdi a memória, literalmente, sabe? Foi um choque muito grande. Quando eu subi a escada, que eu vi a cena na televisão, as labaredas, né? Parece que eu falava sem parar. O museu pegou fogo, eu sonhei. Diante dessa perda colossal e do enorme potencial de imaginação das crianças, a gente organizou uma visita diferente ao museu que elas não conheceram, para de alguma forma tentar dar a elas a dimensão do que morava atrás dessas paredes. Caraca, vou carro. Isso daqui não é carro não, mano. Boa noite. Boa noite. Quem recebe os alunos que nunca foram ao museu é a Tereza, a funcionária mais antiga dele. Nós vamos fazer uma visita e tentar pensar, imaginar como seria o museu antes, porque nós vamos mostrar algumas coisas para vocês. Lá deve ter também fósseis de dinossauros raros. Falam que tinha múmia também. É como se vocês viajassem numa cápsula do tempo. Quando a gente entra numa cápsula do tempo, a gente pode viajar para uma porção de lugares. E é isso que a gente vai fazer agora. Viajar. Nós, eles, Tereza e muitos outros funcionários do museu. Uma semana depois. É maior do que eu imaginava.
gente não pode entrar mais lá. Caraca, meu! Muitas coisas só atravessando o oceano é que elas poderão ver. As crianças reagem como crianças diante do novo. Crânio. Os adultos que viviam do museu, cada um como consegue. Eu acho que nós temos que lutar, pensar no futuro e ver o que nós podemos reerguer dessas ruínas. Você perde uma memória que não é a minha memória, né? É a memória de nós todos aqui, brasileiros, e do mundo até. Pânico na Arena Corinthians, em São Paulo. No fim de semana passado, criminosos fizeram 28 reféns, levaram dinheiro, relógios e celulares e saíram tranquilamente pelo portão. O repórter Valmir Salaro conversou com as vítimas desse assalto ousado. Sábado 1º de setembro. Era para ser uma noite especial para os torcedores do Corinthians. O aniversário de 108 anos do clube. Os torcedores viram o time empatar com o Atlético Mineiro. Depois do apito final, a festa terminou e começou uma noite de terror para os funcionários que ficaram no estádio. O jogo terminou pouco antes das 11 horas. Os 29 mil torcedores foram todos embora. As ruas ficaram vazias. Esta região à noite é bastante isolada, pouco iluminada e perigosa. Lá dentro ficaram os funcionários das lanchonetes do estádio, fazendo a limpeza e também fechando os caixas com o dinheiro das vendas feitas durante a partida. As câmeras de segurança mostram o momento em que os 3 bandidos pulam a grade. Já é madrugada do dia 2. Eles correm pelo estacionamento e entram pelo portão N. Esta funcionária conta como começou o assalto. De costume, o portão fica aberto, as meninas estavam lá fora fumando e eles abordaram ela. Este homem estava logo à frente, também foi feito refém. Eu tava de costa e ele falou pra mim anunciar o assalto. Ele falava assim que se alguém olhasse pra cara dele, ele ia matar todo mundo. Imediatamente, os assaltantes usaram um termo que chamou a atenção dos funcionários e dos policiais. A todo momento ele falava para ela levar eles até o pulmão. Pulmão é o quê? Pulmão é onde a gente faz o fechamento no final da operação. Ou seja, o pulmão é uma sala para onde os funcionários levam o dinheiro das vendas da noite. O uso desse nome, que só quem trabalhava ali conhecia, é um dos motivos que faz a polícia acreditar no envolvimento de algum funcionário ou ex-funcionário. O outro é a facilidade com que eles se localizaram dentro do estádio. Um lugar muito grande e difícil de locomover lá dentro. Então, essa condição dos autores de andarem tranquilamente lá evidencia que eles tinham conhecimento prévio e privilegiado do local. Os criminosos fizeram dos donos da empresa que administra as lanchonetes ir até o pulmão recolher o dinheiro. É uma área restrita, sem câmeras, mas as imagens feitas da porta mostram a arma de um dos assaltantes. Eu vi a arma, uma arma cromada, grande. Enquanto tudo isso acontecia, os demais funcionários eram trancados em 2 salas pequenas. Estas reféns estavam numa delas. Era uma sala bem pequena. É a sala que fica os uniformes. Estavam um em cima do outro. E por muito tempo, assim, uma moça que até passou mal, ele começou a gritar que pra gente colaborar, porque senão todo mundo ia morrer. Ele ficava gritando? Gritando o tempo todo. Posiciona os fuzil, posiciona granada na portaria, porque a gente vai jogar assim que a gente sair, fazendo uma pressão o tempo inteiro. O tempo todo apontando a arma. Na outra sala ficaram 9 funcionários, 7 homens e 2 mulheres. Os homens foram amarrados com esse lacre. E um dos reféns que ficou com o braço machucado. As câmeras mostram os assaltantes puxando uma mala com o dinheiro roubado.
Foram 150 mil reais que foi informado da rede de restaurantes e mais 15 mil reais dos funcionários. Para fugir, eles tentaram roubar o carro de uma das reféns. Foram longe com o seu carro? Não, o meu carro tem um bloqueador e ele parou na portaria. Eles estavam levando um refém, que era um segurança, e eles soltaram o rapaz lá, tiraram todas as coisas de dentro do carro e saíram correndo para a avenida. Os bandidos fugiram por essa avenida. O celular de uma das vítimas mostrou que eles foram até o Jardim Aricanduva, aqui na Zona Leste, cerca de 5 quilômetros do estádio. Depois voltaram para esta região e jogaram os telefones dos funcionários no matagal. A polícia investiga o caso. Um suspeito foi detido, mas liberado depois de não ter sido reconhecido pelas vítimas. Uma das pistas envolve este homem. Nota-se pelas imagens que ele é uma pessoa que manca muito. A perna dele que faz uma curva. Ninguém foi preso. Eu não consigo nem entrar dentro do meu carro. 2 dias sem dormir, à base de calmante. E você vai voltar a trabalhar lá? Eu preciso trabalhar. Depois dos comerciais, a dor dos cientistas que perderam anos de pesquisa na tragédia do Museu Nacional. Vamos procurar que não fique um buraco no lugar do que um incêndio queimou. Fantástico volta já. Décadas de trabalho, uma vida dedicada à pesquisa. E vira tudo cinzas em poucas horas. O repórter Ernesto Palha conversou com profissionais que estão tentando encontrar forças para se reerguer depois do incêndio no Museu Nacional. 6 horas de inferno e o primeiro endereço da ciência no Brasil sumiu nas chamas. O fogo torrou 200 anos de história e incinerou todo um futuro de pesquisas. Meu Deus, eu não acredito. A gente perdeu tudo, cara. Os mais de 20 milhões de itens que queimaram ali dentro, a maior parte provavelmente perdida para sempre, não eram apenas simples peças de museu, como a gente diz às vezes maldosamente. Eram matéria-prima, arsenal para o trabalho de 89 pesquisadores de alto nível, professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que comandam aqui dentro do museu 6 cursos de pós-graduação com mais de 500 alunos. Mas para alguns pesquisadores o que queimou ali dentro não foi apenas o resultado do trabalho, é sim a história de toda uma vida de pesquisa. 3 jovens doutores do museu, 3 carreiras construídas entre as coleções de insetos, agora consumidas pelo fogo. A gente divulga o que a gente faz nos laboratórios. Então é muito importante o contato do cientista com o público. Penso não só em mim, mas em outros colegas que vão ter que começar tudo do zero. E se você não consegue finalizar seus trabalhos, você nunca vai conseguir um emprego. Então, muito do que a gente vai ter a partir de agora vai ser o que a gente conseguiu informatizar. A professora Kátia Patil começou no museu como estagiária. Hoje é curadora da coleção de mais de 5 milhões de insetos, praticamente tudo queimado. Eu perdi toda a minha coleção, toda. Essa coleção ela iniciou quando o meu primeiro orientador começou a coletar nos anos 1920. O professor Paulo Bucupi entrou no incêndio para salvar coleções que nem eram dele. A preocupação agora é que o museu perca talentos por falta de material de trabalho. Os objetos, eles têm valor na medida em que eles se relacionam com o ser humano. Se você perde as pessoas, os cérebros, né, aí até os objetos vão perder o sentido. No caso deste antropólogo, muitos objetos de trabalho estão perdidos. Agora, a memória de algumas tribos brasileiras só existe no papel. Plumária, trançado, armas, instrumentos musicais, todos eles são materiais altamente inflamáveis. Uma vida de trabalho ajudou a acumular mais de 30 mil peças de povos indígenas. O fogo queimou o investimento de muitas gerações e de uma instituição dedicada a decifrar o Brasil. O museu era uma instituição que conhecia o Brasil, que mandava cientistas para todo lugar do Brasil, e isso me apaixonou muito. Vamos procurar que não fique um buraco no lugar do que um incêndio queimou, né? Meu nome é
Miguel Monet, ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional. Em 1978, eu vi esse fatídico domingo, 40 anos de trabalho, ir embora em 6 horas. O Dr. Monet é uma espécie de lenda viva do Museu Nacional. Ao longo de 4 décadas, o cientista uruguaio naturalizado brasileiro ajudou a criar no museu uma das maiores coleções de besouros das Américas, vários deles batizados com seu nome. A filha é sua sucessora. Marcela Monet, doutora em zoologia, cuidava da coleção que desapareceu no incêndio da semana passada. Eu cresci com meu pai me levando em coletas e me levando a parques nacionais. Dá para mensurar isso, comparar com alguma outra perda que você tenha vivido na vida? De jeito nenhum. Abalado pela perda do trabalho de toda uma vida e preocupado com a continuidade das pesquisas, o Dr. Monet só conseguiu gravar uma mensagem por celular. A coleção de insetos que se perderam irreversivelmente foi uma perda de um grande patrimônio, não apenas nacional, como mundial. Contudo, o museu não parou, a entomologia não parou e os professores continuam trabalhando com o objetivo de fazer e refazer uma nova coleção para substituir a que se perdeu. A esperança de renascimento do Museu Nacional repousa agora na sabedoria dos veteranos, na força dos jovens e no interesse de possíveis futuros pesquisadores. Toda quinta-feira, um grupo de jovens cientistas, estudantes aqui da região da Quinta da Boa Vista, vem fazer uma visita especial ao Museu Nacional. E quinta passada não foi diferente. 4 dias antes do grande incêndio, eles estiveram aqui, foram recebidos pela professora Marcela Monet, que mostrou a eles uma coleção que infelizmente hoje não existe mais. A gente viu insetos que, tipo assim, nunca mais vai aparecer, porque já foram extintos. É sua área de estudo? É isso que você quer estudar? O que você quer? Biologia. Devido ao que tem acontecido, né, com o museu, agora entrou no meu coração um amor por isso, entendeu? Você pode agradecer, talvez, a professora, porque a turma de vocês foi a última que O que acabou foi só um prédio que a gente vai reconstruir. Nossos alunos estão aí esperando que a gente mostre que tudo vale a pena ainda. Eu quero fazer um convite para que vocês venham daqui a 1 ano nos visitar, para ver o que a gente já conseguiu recuperar e fazer daqui a 1 ano. Vocês aceitam o convite? Sim, com certeza. Obrigada, queridos. Um homem foi preso agora à noite em Paris depois de esfaquear 7 pessoas. O estado de 4 delas é grave. O ataque aconteceu em frente a um cinema. Entre os feridos estão 2 cidadãos britânicos. Por enquanto, a polícia não está tratando o ataque como um ato terrorista. Os suecos foram às urnas neste domingo em eleições parlamentares dominadas pelo tema da imigração. Nem o partido governista do primeiro-ministro Stefan Löfven, os sociais-democratas, nem a aliança de centro-direita conseguiu maioria absoluta. Os dois se comprometeram a não formar um governo com os nacionalistas do Democratas da Suécia, partido de origem neonazista e anti-imigração, que obteve mais de 17% dos votos, um crescimento de quase 5 pontos percentuais em relação à eleição anterior. A Coreia do Norte comemorou neste domingo 70 anos de fundação do país. Foi um desfile diferente dos outros. Sem exibir mísseis de longo alcance, a parada militar mostrou apenas armas convencionais e teve como tema o desenvolvimento econômico e a unificação da Península Coreana. Depois de várias linhas de soldados marchando, vieram os tanques e, finalmente, uma multidão agitando bandeiras e flores. Tudo sob o olhar do líder norte-coreano Kim Jong-un. Uma equipe do Fantástico acompanhou de perto a parada na capital, Pyongyang. Nossos repórteres estão percorrendo o território norte-coreano. Eles preparam uma série de reportagens especiais. Uma viagem de 11 dias pelo país mais misterioso e fechado do mundo, a Coreia do Norte. Estreia ainda em setembro, em breve, aqui no Fantástico.
É hoje. As ruas do Brasil já têm quase 500 mil de vendedores de marmitas e quentinhas. O que essa informalidade significa para a nossa economia? É agora, um cantor famoso pega a estrada com um show surpresa. E o Fantástico vai junto. Numa tarde, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, tem um pouco disso tudo. Já nesse pequeno povoado do sertão alagoano, a rotina é outra, o ritmo é outro. De repente, um caminhão aparece, tanto lá quanto aqui. Chega devagarzinho. Um caminhão preto, cheio de adesivo. No Parque do Ibirapuera, começa a corrida. Quem chega primeiro para ver de perto? Quem grita mais alto quando ele chega? Ele sobe as escadas. E o mistério vai ser revelado. Melhor parar o exercício e ver o que está acontecendo. Você não sabe quem que é? Não tô reconhecendo daqui. Tá de longe, né? Não tô enxergando. De pertinho, fazendo o levantamento de braço, elas não perdem nada. Ele avisou nas redes sociais que ia ter show de graça em São Paulo, mas não disse lugar nem horário. Deu algumas pistas. Eles falaram que primeiro ia ser num ponto turístico de São Paulo, que seria num parque, ia ser em um lugar que tinha alguma coisa a ver com uma música dele. O lugar era esse aqui, o Planetário, que fica no Parque do Ibirapuera, onde dá pra ver estrelas, planetas, meteoros. Meteoro? Quem é louca por ele veio com a música na cabeça, correndo pra cá. O cantor sertanejo Luan Santana rodou o Brasil para fazer shows surpresa. Com seu caminhão todo equipado. Logo na entrada a gente já vê um piano. E tem toda a estrutura montada aqui do caminhão para ser um palco mesmo. Toda a aparelhagem de som, a iluminação. Naquele sofá de 2 lugares, imagina se ele falasse, nega, daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme. Eu sempre gostei muito de fazer coisas diferentes, de inovar, de surpreender o meu público. Eu quis muito esse contraste, assim, de cantar na maior cidade da América Latina e cantar na menor que a gente pudesse. A menor era o povoado que a gente mostrou no começo da reportagem. Olho d'Água do Meio, onde vivem cerca de 100 pessoas. Fica no município de Piranhas, em Alagoas. Não tem festinha. A festinha daqui da gente é só trabalho, o menino na escola e a gente trabalha, não tem festinha. As pessoas nunca tinham ido a um show, nunca tinham visto uma apresentação ao vivo de nenhum artista. E de repente chega um caminhão lá, abre a tampa e a gente começa a tocar, imagina. Quase uma missão impossível. Fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rola um flagra? Saindo de lá a gente foi pra Orla de Maceió, com um caminhão andando. E as pessoas começaram a se aglomerar ali, o povo andando na orla da praia, caminhando, passeando com o cachorro. Na pequena Estrela do Indaiá, Minas Gerais, pouco mais de 3 mil habitantes, a surpresa foi para uma fã em especial, Nathalie, 17 anos, louca pelo Luan Santana. Amar não é pecado se eu tiver errado. Uma equipe do cantor chegou um dia antes e não falou nada do show surpresa. Disse apenas que ela ia participar de um documentário sobre música sertaneja. Luan Santana, sou muito sua fã, é um sonho que acho que toda fã tem de conhecer seu ídolo. E meu sonho era esse, ver você e te dar um abraço. No dia seguinte, o caminhão apareceu. Show do Luan Santana inteirinho, só pra ela. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coração. Um dia eu vou pagar as contas com esse violão. Segura na minha mão e vamos junto até o final. E tinha mais. Nathalie, esse é um presente do fundo do meu coração pra você. Tô te esperando no próximo show que você puder ir, você me avisa. Agora nós vamos manter contato pra sempre. Muito obrigado!
Luan Santana cantou em 5 lugares nos últimos 3 meses, chegando sempre de mansinho, sem avisar. No caminhão palco também subiram Jorge Mateus, Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Simone e Simária. Ficar calada e no fim perdi você. E o que será que vem depois dessa? Mais uma surpresa. Eu já estou pensando no próximo, não paro nunca, assim. Eu quero sempre surpreender os meus fãs, é o meu lema, assim. Eu acho que eles merecem isso. Vambora, Fantástico, é nóis. Se encontraram na rua do meio, espalhando amor pelo bairro e nunca mais largou. Quantos talentos estão por aí só esperando uma chance para brilhar? Para isso, muitas vezes, é preciso um pouco de sorte e de alguém que acredite em você. Essa história aconteceu numa praia. Tem a participação de um cantor consagrado e foi parar na novela das 9. Ele é um músico, ele é um artista, ele é um compositor. Sou fã de Cadeirinha. Ney Matogrosso. Mas espera, aqui ele é mais um admirador. Ele não é o que a gente está acostumado a ouvir, então isso para mim é o que me chama a atenção mesmo. Para conhecer esse artista, o Fantástico veio até o Rio Grande do Norte, Baía Formosa, esse paraíso no litoral sul do estado. O mar tá sempre desse jeito, cheio de barcos, até porque pescador é o que não falta por aqui. Mas pescador artista só tem um, ele, Zé Maria. Ai, 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 o que você não faz por amor? Nasceu e cresceu aqui em Baía Formosa. Ai, 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 o que você não sabe é que eu gosto de você. Tirando do mar um sustento e dessa realidade um sonho. Te dar um beijo e provar do teu veneno. Eu ligava pro amigo, ei, como é que eu faço assim, assim? Aí botava o celular assim na frente e dava a nota, e o cara fazia, nota tal. Aí anotava e ia. No primeiro mês praticando, eu compus uma música. Eu fui usando a própria pesca, o mar, os pescadores, tudo isso aí foram se encaixando bem aqui até eu conseguir montar palavrinho por palavrinho. Ei, 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 meu farol. Mas não dava para viver só do talento para a música. Mesmo sendo pescador, ele sabia que precisava de uma outra fonte de renda para aqueles dias em que o mar não tá para peixe. O Zé Maria começou então a fazer bico como guia turístico aqui em Baía Formosa. É aí que o Ney entra na história. Eu fui guia dele durante 5 dias, mostrei minhas músicas, cantei a música dele. Ele se apresentava só com violão, com uma levada bem interessante. Dias depois me toca o telefone no Rio. Falei, opa, Zé, é o Ney, Zé, quer vir pra cá gravar teu CD? Falei, que tal? Vamos, vou. Passarinho sem um ninho, uma abelha sem o mel. E o artista consagrado produziu o disco do Pescador. Virou até figurante num clipe. Se eu pudesse pôr um par de asas nele, eu colocaria, porque é um anjo, né? CD gravado, o vento continuou tocando a favor. A nova novela das 9 vai tocar sua música, Por Amor. Aí eu me sentei mesmo, me sentei e tomei uma dose. Eu merisquei. Ai, 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 como eu gosto de você. Ai, 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 quero ter o teu prazer. Baía Formosa parou diante da televisão. Assistindo lá a novela, daqui a pouco começou aí a música dele, o cara é a música do Zé. A gente espera toda hora estar ouvindo a música tocar. Mas outros peixes já tinham caído na rede do pescador. Senhoras e senhores, este é o Zé Maria, ator. 1, 2, já, junto. O convite para fazer o filme, eu estava chegando do mar. Aí de repente um cara, eu queria conversar com você. Era o preparador de elenco do filme. Conversa vai, conversa vem, Zé Maria ganhou o papel principal, sem nunca ter atuado antes. O filme foi parar no Festival de Cannes, na França, em 2006.
E por um dia, o pescador tirou o pé da areia para pisar no tapete vermelho. Nunca tinha visto falar na minha vida. O que é Cannes? Ah, Cannes é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Ah, tá, beleza. E depois foram mais 4 filmes. É que não tá fácil pra ninguém, sabe? Sim. O negócio tá difícil. Às vezes parece até que sua vida é a história de pescador. Só ainda bem que eu costumo registrar as histórias, né? Comprovar. Tá comprovado. É uma pessoa que nasceu com sorte na vida. Para onde você quer conduzir o barco da tua vida agora? Quero seguir aquele vento que me leva até onde a felicidade me espera. Ai, 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 secar o teu calor. Ai, ai, ai. Morreu hoje, aos 49 anos, o cantor Mr. Catra. Ele estava internado em São Paulo para tratar um câncer de estômago. O vozeirão. As letras sobre balada, mulheres e sexo. Eu sou um cantor bem romântico. Eu chego a ser tão romântico que eu chego a ser até erótico. Eram as marcas de uma das figuras mais irreverentes do funk. Mr. Catra. Wagner Domingues Costa era formado em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Chegou a ter uma banda de rock nos anos 80, mas o sucesso veio com o funk, quando lançou a música Adultério. O bagulho da série, vai rolar o adultério. Aqui na TV Globo, Catra participou de vários programas. Você canta para os seus filhos? Eu não canto para eles, eu canto com eles. Em 2015, no Rock in Rio, Mr. Catra cantou ao lado de Lulu Santos. Mr. Catra foi diagnosticado com câncer de estômago no início do ano passado. O cantor então decidiu se mudar do Rio para São Paulo para fazer o tratamento. Ele vinha passando por sessões semanais de quimioterapia e perdeu 35 quilos. Há um mês, no Dia dos Pais, o funkeiro postou uma foto no quarto do hospital ao lado da família. Ele tinha 3 esposas e 32 filhos. Segundo o Hospital do Coração, neste domingo, Catra teve falência múltipla dos órgãos e morreu pouco depois das 3 da tarde. Artistas e cantores fizeram homenagens na internet. A cantora Valesca Popozuda disse que ele foi como um pai para ela e que está arrasada. Nego do Borel publicou uma foto com o Mr. Catra e o chamou de um grande professor. No próximo bloco, a história de um dos tesouros do museu destruído pelo fogo. Um crânio leve e frágil como uma casca de ovo. E um simbolismo que cativou o país. Luzia, a primeira brasileira. A gente volta já. Este rosto aqui se tornou um símbolo da tragédia no Museu Nacional. É a reconstituição de Luzia, com base no crânio encontrado em Minas Gerais nos anos 1970. Apesar da destruição, existe a esperança de que os ossos da primeira brasileira não tenham sido totalmente destruídos pelo fogo. Mas quem foi Luzia e por que ela é tão importante? A história dela é também a nossa história, como os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero mostraram na Jornada da Vida. Um crânio leve e frágil como uma casca de ovo. Parte da face quebrada, a mandíbula, uns poucos ossos e um simbolismo que cativou o país. Luzia, a primeira brasileira. Foi nesse ambiente que ela viveu. Lagoa Santa, Minas Gerais. Aqui o clima e o tipo de solo preservaram mensagens do passado que vêm sendo desvendadas lentamente nos últimos 200 anos. O primeiro a registrar essas mensagens foi um dinamarquês, Peter Lund. No século XIX, ele encontrou as primeiras ossadas humanas junto com fósseis da megafauna, bichos imensos que foram extintos há 10.000 anos. Nos anos 1970, o professor André Proust era um jovem pesquisador da missão francesa que veio estudar a região. Em 2014, voltamos com ele ao local onde foi feito o maior achado. Um pouco mais para a minha esquerda, nós encontramos vários ossos desconectados. Só no ano seguinte encontraram o crânio. O crânio estava muito mais fundo, mas porque tinha um pacote de terra que também tinha afundado.
Eram todos ossos de um mesmo indivíduo, uma mulher que viveu entre 12 e 13 mil anos atrás. Só 20 anos depois, quando o pesquisador Walter Neves, da USP, estudou o fóssil, Luzia ganhou fama. A idade foi estimada de acordo com a camada de terra onde ela foi encontrada. Ela faz parte da primeira população humana que entrou no continente americano. Walter concluiu que Luzia era negroide, muito parecida com os aborígenes australianos e bem diferente dos índios que a gente conhece. Nós propusemos, então, no final dos anos 80, de que a América teria sido ocupada por duas populações distintas. Segundo essa teoria, a população mais antiga, o povo de Luzia, com características de africanos e australianos, teria atravessado o Estreito de Bering há 14 mil anos e pelo Alasca foi descendo até chegar ao Brasil. Há 11 mil anos veio a outra leva, a dos ancestrais dos índios atuais, com características asiáticas. Luzia ganhou um rosto numa reconstrução artística. Não sabemos que cor ela tinha, qual tipo de cabelo, mas podemos imaginar. O Departamento de Arte da TV Globo, com a ajuda de computação gráfica, deu vida a Luzia na série A Jornada da Vida. A cada vez que os pesquisadores encontram um fóssil, uma ferramenta, restos de uma fogueira, é como se abrissem uma janela para o passado, que nos permite ver e reconstruir a vida que levava o povo de Luzia. Uma vida dura. Poucos passavam dos 35 anos. O povo de Luzia era exatamente igual a nós. Tinha as mesmas habilidades, a mesma inteligência que nós. Éramos nós, antes das cidades, do desenvolvimento, da agricultura. Mas como era o dia a dia deles? A cada nova escavação, mais se descobre. A gente realmente está conseguindo ver as crianças, os jovens, os adultos, mulheres, homens, e ter uma noção de como esses grupos se comportavam como uma população. 4 anos depois, os testes nesses esqueletos deram muitas novas informações sobre esses primeiros brasileiros. Só para você ter uma noção, na América do Norte inteiro não deve ter mais do que 20, 30 esqueletos dessa idade. E só no Museu Nacional tinha 200. Estavam todos nesta área, no 3º andar do prédio. E a gente pode ver que o nosso acervo estava numa localização que o incêndio pegou muito forte, ele estava no 3º andar, o 3º andar cedeu, então o nosso acervo encontraria-se agora no térreo, ou seja, ele caiu 2 andares além de ter toda a ação do fogo. Há esperança de que alguns esqueletos sejam recuperados. Mas será difícil saber qual é qual, porque estavam identificados com fichas de papel. O fogo também danifica muito os esqueletos. A primeira coisa que a temperatura faz é que ela pode fragmentar o osso. Ela vai mudar a cor do osso. O primeiro osso ele vai ficar mais escuro, à medida que a temperatura sobe. E acima de 500 graus, o osso começa a ficar branco. Ele começa a calcinar, a perder toda a matéria orgânica que ele poderia ter. Na coleção havia ossadas de várias regiões do país, em diferentes períodos da história. Nós podemos falar, por exemplo, os sambaquis que nós temos ao longo do litoral, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Também tínhamos dentro do acervo indivíduos que seriam do interior do Brasil, região de Minas Gerais, alguns grupos como os grupos que eram chamados como botocudos. A Luzia ela ficava no laboratório de antropologia biológica, muito mais protegida na verdade, talvez por conta disso ela tenha mais chance de ser encontrada, preservada ou pelo menos com algum nível de preservação. O crânio de Luzia estava numa caixa de metal dentro de um armário também de metal. O laboratório foi atingido com menos intensidade pelo fogo, mas 2 andares do prédio desabaram sobre ele. A gente ainda esperava no futuro conseguir datá-la, tentar tirar o DNA dela, mas bom, agora com esse incêndio nós ficamos muito preocupados se nós vamos encontrar ela e caso encontremos ela, se ela estará preservada o suficiente para poder fazer um estudo. Teremos ainda a oportunidade de ler a mensagem que Luzia carregou por 13 mil anos? É hoje. Fios desencapados, gambiarras elétricas, os sucessivos alertas da precariedade do Museu Nacional. E o que foi feito? É agora. Eu, tu, elas. Ela mandou arrancar 4 pedacinhos do meu coração.
Amigos, amigos dos amigos, uma grande teia de afetos. Gilberto Gil anda muito bem acompanhado. Como é que você classificaria esse disco para vocês? Diz que é muito íntimo. É o primeiro disco da velhice. Não sei até quando ela vai durar, se outros tantos virão discos, mas do Velho Infante é o primeiro. Ok. No disco Ok, Gil fala dos médicos, da saúde, dos netos, dos bisnetos e das suas musas. Lia ideia. Lia, um apelido carinhoso para a atriz e anfitriã do encontro, Maria Ribeiro. Deia, a jornalista Andréia Sadi, da TV Globo e da Globo News. Eu tenho vontade de andar com uma camiseta, assim. O Gil fez uma música pra mim, esse negócio de filme, peça, nada mais importa. Inclusive, eu tô mudando meu nome pra Lia. A outra tamanho. Tudo começou com uma música pra outra musa. O Gil tinha feito uma música pra Roberta Sá. Ao lado seu sorriso aberto a me guiar. E eu falei assim, gente, ridículo esse negócio todo com a Roberta Sá. Também nem acho ela essa coisa toda. Vocês passam mal com a Roberta Sá, sabe? Tadinha da Roberta. Aí eu falei, também quero, Gil. Brincando, né? Gil aceitou o pedido e foi rápido. Uma semana? Foi, na semana seguinte já estava pronta. Como fazer para dizer às duas que as duas são as duas uns amores? Como é que surgiu, então, esse grupo? Como vocês se conheceram? Como vocês começaram a se reunir? Essa aglutinação mais recente e mais ampla também começou a se dar com o Moreno. O jornalista Jorge Bastos Moreno morreu no ano passado. Ele costumava reunir muita gente boa em casa durante décadas. Ele misturava pessoas de todas as tribos mesmo, de profissões diferentes, e ele fazia aquela mistura boa em torno de uma mesa deliciosa. Ele tinha esse pretexto. O pretexto dele era a comilança. O grupo virou família. E num encontro de família como esse, nessa sala, surgiu o clipe. O amigo Fábio Assunção foi o diretor. Eu acho que é uma homenagem ao feminino. Uma época de muita discussão. E a música que é linda e que tem um romantismo, tem uma beleza, tem uma coisa feminina muito forte. Então, acho que a minha tarefa foi juntar esses encontros deles com a música. Tem ficha de inscrição para ser musa do Gil? Já tem fila para o negócio de música. Não quero dizer nada, não. O melhor é que seu Gilberto Gil pega o violão e a gente fica nessas tardes chuvosas cantando e ouvindo só o som do violão. Então, em homenagem às suas musas... Musiquemos. Como fazer para dizer às duas que as duas são as duas uns amores, ambas o melhor dos alimentos, ambas a melhor das refeições, nas mãos dos corações de ideia e Lia. Como fazer para dizer às duas? E aí, topa explorar com a gente um dos lugares mais quentes do planeta? Uma região desértica conhecida como Vale da Morte nos Estados Unidos. Mas você vai ficar no sofá, relax. Quem vai suar nessa aventura escaldante é a Renata Ciribelli. Tá no ar, Fante 360. Chegamos em um dos lugares mais quentes do planeta.
uma área ambiental protegida entre os estados da Califórnia e de Nevada, nos Estados Unidos. A paisagem aqui tem uma beleza diferente, sem verde, árida, a beleza do deserto. Rodamos por todo o vale, cercado por montanhas e dunas gigantes. E que por conta do seu passado histórico, ganhou um nome que não combina em nada com essa natureza exuberante. Estamos no Vale da Morte. Vem com a gente agora explorar essa beleza em 360 graus. Dias dirigindo pelas estradas do Parque Nacional, conhecido como Vale da Morte. Esse nome foi dado pelos aventureiros que passaram por aqui durante a Corrida do Ouro, em 1849, há quase 170 anos. Esse caminho que a gente está fazendo de carro, os garimpeiros faziam a pé e muitos não resistiam por causa do calor. Aqui foi registrada a maior temperatura do planeta, 56,7 graus. Por isso, avisos como este onde se lê: cuidado, o calor mata, estão por toda parte. Eu tô lembrando das recomendações dos guias do parque, dizendo que a gente tem que estar com o carro bem abastecido, tem que estar com comida suficiente, tem que estar com muita água, porque é comum turistas se aventurarem por aqui como a gente, e aí o carro quebra. Tem casos de morte por conta disso, gente que morre desidratada, com sede e com fome. Mas a gente está bem preparado. Viemos equipados. Eu já dormi em vários lugares diferentes, em várias partes do mundo, mas nunca dormi num acampamento. E agora vou ter que aprender a mexer com tudo isso aqui e armar as barracas. Ainda bem que eu conto com a ajuda de vocês, né? Larga essa câmera aí, bora, gente, trabalhar. Conseguimos montar tudo rapidinho. Só não contávamos com a virada do tempo. Uma chuva no deserto, será? Eu vou tentar me proteger. Vamos ver se a gente consegue dormir com chuva mesmo. Boa noite. A chuva não veio, mas o vento chegou forte. São 4h30 da manhã. O barulho do vento forte atrapalhou bastante o nosso sono, mas pelo menos limpou o céu. E a gente está indo agora ter a experiência de ver o dia amanhecer no deserto. Não é à toa que este lugar, conhecido como Zabriskie Point, atrai fotógrafos do mundo inteiro. Por conta do calor, precisamos aproveitar amanhã, um período mais fresco, para explorar as diferentes paisagens do parque, como este enorme campo de rochas, cheio de buracos, que exige cuidados ao caminhar. 600 milhões de anos atrás, tudo isso aqui, gente, era coberto pelo oceano. E até hoje, essas pedras guardam vestígios daquela época. Toda essa parte branca aqui, olha, é sal. E se você pegar e colocar um pouquinho desse sal na língua, você percebe que é um sal de gosto apurado, forte mesmo. Incrível. Seguimos dirigindo e logo adiante encontramos uma paisagem completamente diferente. Dá uma olhada ao redor. Você vai entender onde nós estamos. Tem uns corajosos aqui na frente, ó. Estão fazendo a estrada a pé. Esses têm coragem, gente, porque agora deve estar mais ou menos uns 42, 43 graus. O nome dessa estrada estreita e de mão única é Paleta do Artista. Faz sentido,
As dunas e encostas do vale parecem mesmo pintadas à mão. O guia vai me contando que aqui era um vulcão com lava correndo o tempo todo. E ao longo de milhões de anos, o calor e a oxidação dos metais encontrados no solo fizeram com que essas cores se formassem: azul, roxo, verde e tons de dourado. Um cenário que você talvez já tenha visto no cinema. No filme Star Wars, gravaram aqui a cena em que o robô R2-D2 é sequestrado pelos Jawas. Eles filmaram nesses canyons. O R2 vai caminhando por ali e é capturado. Os Jawas foram interpretados pelas crianças das tribos que viviam aqui na época. O Vale da Morte já serviu de cenário para mais de 50 filmes de Hollywood. Inclusive este outro ponto aqui, um dos mais altos do vale. Nesse lugar a gente consegue ver bem a imensidão do Vale da Morte. Toda essa área branca, na verdade, forma uma enorme bacia de sal. E nela fica o ponto mais baixo de toda a América do Norte. Descemos de 1.500 metros de altitude para 85 metros abaixo do nível do mar. O nome dessa bacia é Badwater, em português, água ruim. É que os garimpeiros, quando atravessavam o deserto, achavam que estavam vendo um oásis, uma lagoa. Mas quando tentavam beber, percebiam que a água era puro sal. E assim é o Vale da Morte. Um calor extremo que beira o insuportável. Um vento que castiga. Um ar seco que desgasta. Sim, o deserto sempre causa desconforto, mas ao mesmo tempo nos seduz com seus mistérios e com algumas das paisagens mais exuberantes do planeta. Se você quiser conhecer melhor o Vale da Morte e suas paisagens únicas, está tudo disponível para você explorar em várias plataformas digitais: Globoplay, redes sociais e site do Fantástico. Lá, o controle está nas suas mãos. Emoção no próximo bloco. A noiva que realizou não um, mas 2 sonhos na mesma noite. O Show da Vida está de volta com a história de noivos apaixonados que se casaram ontem no sul de Minas. Trivial, você deve estar pensando, né? Mas para realizar esse sonho, a Júlia e o Rafael enfrentaram um grande teste de perseverança e acabaram sendo recompensados com uma bênção inesquecível. Uma história de amor, cumplicidade e de lembranças divertidas de como tudo começou. Gente, uma cantada barata. Eu caí. O encontro foi armado pelo primo da Júlia, que é amigo do Rafael. E o cupido foi eficiente. O papo dele combinava com o meu, sabe? Depois eu descobri várias outras coisas. Incrivelmente foi o que me atraiu também. Não demorou pro namoro decolar. Foram 2 anos e meio de namoro à distância. E relacionamento que tá dando certo vai para o próximo estágio. Nosso noivado foi em Búzios, Foi em Búzios. Ele me levou para um mirante no pôr do sol e me pediu em casamento. De joelho e tudo. Os 100 quilômetros que separavam o casal deixaram de fazer sentido. A Júlia e o Rafael decidiram antecipar a vida juntos enquanto esperavam pelo casamento. A gente decidiu morar junto porque eu consegui um emprego em Santa Rita do Sapucaí. A data já estava marcada. Faltavam 8 meses para o grande dia. Mas um almoço de domingo em família mudou o roteiro dessa história. Eu resolvi pular na piscina. Numa piscina dessas de borda inflável, pequena. Não foi nenhum mergulho, foi na verdade uma barrigada, né? E acabou que a vértebra escorregou para frente. Na queda,
2 vértebras da região do pescoço do Rafael se deslocaram e comprimiram a medula espinhal. Bem aquela cena de filme, o Rafael veio pra mim e falou assim: amor, eu não tô sentindo as minhas pernas e os meus braços estão formigando. O Rafael passou por uma cirurgia e ficou 1 mês internado. Ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo. No começo eu aceitei com mais tranquilidade, depois quando eu fui vendo, a realidade foi chegando, né? Foi mais difícil. Eu me desesperei, eu chorava, eu gritava, e perguntava por quê com a gente. E aí a gente busca explicação na fé, né? Júlia e Rafael são católicos e se apegaram à fé para seguir em frente. Tem uma música do Fábio de Melo, Tudo Posso naquele que me fortalece. A letra inteira é bem marcante, assim. Eu sentia que era para mim, por eu estar passando por um momento difícil, mas eu ver que eu podia vencer aquele momento. Tudo posso, naquele que me fortalece. O casamento precisou ser adiado, mas nunca saiu dos planos do casal. Muitas pessoas me falaram, inúmeras. Na verdade, eu posso contar as que não me falaram isso. Júlia, mas você vai continuar com ele? Que ele não mexe as pernas, eu não vou estar mais com ele? Não foi nunca uma opção para mim. Com tratamento médico, fisioterapia e muito amor, o Rafael vem superando as limitações. Ele já recuperou parte do movimento dos braços e das mãos. E o casamento foi remarcado. Cada dia é uma luta nova, é uma conquista nova. É lindo de ver. Para a mãe da Júlia, uma história como essa merecia uma homenagem especial. Ela teve uma ideia. Já pensou se eu consigo que o padre Fábio de Melo desse a bênção para os dois, desse a bênção para minha filha, porque minha filha merece muito. Dona Maria do Carmo queria apenas um vídeo do padre Fábio de Melo para exibir no casamento. Mas alguém duvida da força de uma história de amor como esta? Eu que lido o tempo todo com a capacidade de amar e também a incapacidade de amar das pessoas, uma história como essa me ensina muito. O padre Fábio não fez o vídeo. Ele veio ao sul de Minas abençoar essa união. O destino mudou a data, mas não o cenário do capítulo mais importante dessa história. Desde o noivado, foram quase 2 anos de espera. Agora falta pouco. Os convidados já estão chegando para o casamento e a noiva nem sonha com a surpresa que vai ter no altar. Os amigos dão o toque final no visual do noivo. A igreja escolhida para esta grande noite é a centenária Basílica de São Lourenço. Rafa, como é que tá o coração? Apertada. Lá vem a noiva. O sonho adiado finalmente se realiza de um jeito surpreendente. Não tinha momento mais especial para ouvir essa música ao vivo pela primeira vez. Quando um limite se estabelece, nós estamos muito próximos do que significa amar e ser amado. Um amor que inspirou Dona Maria do Carmo a dar este presente de casamento. A mãe foi ali insistindo e conseguiu. Consegui. Por eles eu faço tudo. Padre, ter dado essa força nesses momentos difíceis para ele, como é que é, professor? O presente é meu, eles é que me fortalecem. Foi uma bela homenagem para sua esposa? Justíssimo. Resta saber se a Júlia aprovou a surpresa. Era o casamento que você esperava? Muito mais do que eu esperava. Não dá pra acreditar. Não tô acreditando até agora. É hoje, passando a história limpa. Os últimos dias do presidente Tancredo Neves viraram filme. É agora uma lição para os folgados no trânsito. O tema
tema do episódio de hoje, sinceramente eu não consigo nem falar. Pra mim, é o pior infrator. O folgado. Uma coisa que as pessoas não entendem é que se é proibido estacionar, ligar o alerta não cria uma vaga mágica em volta de você. Sabe se esse vinho é bom? Não sei, senhor. Não bebo. Esse iogurte aí, já pensou? Café da manhã, na cama, amanhã de manhã, uma ducha. Senhor, aquele carro que tá ali fora é do senhor, não é? Gostou? Que horas você sai? Olha, eu vou demorar pra sair. Já teu carro tá indo embora agora, olha lá, ó. Não, você não pode tirar o carro só porque eu parei em local proibido. O pisca-alerta tá ligado, eu tiro. Não, meu amigo, olha só, consta aqui no nosso sistema que o seu veículo está com o PVA atrasado, tá bom? Não estou porque eu não fui buscar ainda. E esse negócio de PVA, pô, eu me confundo todo com o final de placa, cara. Lá em casa, vem me cortando luz, gás, telefone. Mas não é exatamente porque eu não pago, é porque eu esqueço de pagar. Tá, olha só, sua habilitação, por favor. Eu vou arrumar ela pra você, cara. Vou achar essa carteira agora pra você. Aguenta aí, cara. Não, ela tá aqui. Só um segundo. Não. Dá licença. Vai levar. Meu, tô muito perdido, cara. Peraí. Pô, faça isso, senhor. Peraí, que eu troquei a moça, cara. O folgado é aquele que vive economizando esforço. Até que um dia ele tem que gastar tudo de uma vez na fila do Detran. Ah! Ô, queridão, onde é que é o final da fila? Nossa! Que até deu vertigem. Pô, não. Amanhã eu volto. 3 tapas na cara do Tony. Multa, pontos na carteira e rebocar o carro. Que pra buscar é mais difícil do que dobrar lençol com elástico. E que é? Isso aqui não tem nada a ver com trânsito, né? Foi só pra me zoar? Cadê a utilidade do quadro? Cadê o serviço? Não tem uma estatística, né? Às vezes eu ligo o pisca-alerta, vou ali rapidinho, mas para não pagar estacionamento. Sempre para algum espertinho que para naquela vaga. Ou como eu falei, vai fazer uma entrega, é rapidinho. Estacionar em local proibido é uma das 10 infrações de trânsito mais comuns. Ih, gente, folga? Então eu vou dar meu rolé. Senta aí, não tem folga nenhuma. Folga é o tema da aula de hoje. E a carapuça serve pra todo mundo, né? Não, na verdade pra mim não. Ah, não? Não. Ficar no caminho dos outros é muita folga. Então são 4 pontos pra quem fecha cruzamento ficar esperto. Amo essa música! Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Minha namorada é a rainha da Você diz que sabe mexer. Débora, tem até marca no chão. Você não viu? Você nunca jogou amarelinha na infância? Dona Bibi, e se eu te disser que eu parava errado até na amarelinha? Aí acabou. Eu acho que o brasileiro é muito mal educado, não são todos, né? Vamos botar aí uma faixa aí de 30% educada e 70% ainda num estágio de elevação. Eu não sou folgada. Mas não mesmo. Posso até ser tema de outros episódios, que eu sou meio distraída, né? Mas folgada eu não sou. Tá tudo parado. Que chatice.
Dona Marilu, se folga fosse uma brisa, a senhora seria o Katrina. Queria cortar pelo acostamento. Não teve outro jeito. Saísse mais cedo de casa. Pegasse o metrô. Eu só pego o metrô em Paris. Dona Bibi, a senhora não quer um chá de camomila? Não. Desculpa, gente, é que esse tema acaba comigo. Me desorienta. Esse tema me deixa bastante irritado. Também, né, gente? Com esse calor, essa sala abafada pra caramba, Deus, nossa. Isso não colabora, né, com a gente, né? Cuidado. Porque daqui a pouco você chega na menopausa. Vamos fazer uma aula prática ao ar livre? Isso sim, com certeza. Aula prática, vamos, gente. Pelo amor de Deus, vamos. De quê? Vem, Mário, vambora. Aí tô me arrependendo de ter pedido essa aula prática, gente. Esse negócio de mãozinha no ombro não é coisa de jardim de infância só, não? Não, tem no presídio, prefere? Ai, tô fora, minha filha. Eu conheço muita gente que tá lá agora, mas eu não tenho a menor intenção de visitar. Tá boa? Começando a pesquisa de campo. Alguém está vendo algum folgado aí? Ih, olha lá! Atropelou! Ô, minha princesa! Folgado! Você tá maluco? Como é que você me passa pela ciclovia? Você quase matou a menina! Alguém tem um ansiolítico? Tá reprovado. Bibi, calma, Você Bibi. está reprovado. Bibi, Larga esse carro. Mas qual o problema? Ela tá bem. Não tá bem, não. Ela não tá bem, não. Dardo tranquilizante. Ela precisa de um dardo. Dona Bibi, ele nem é teu aluno. Ai, não é meu aluno. Não é. E cadê meu aluno? Professora, tô aqui porque a senhora precisar. É só... Eu não posso mais ser infratóloga. Quando eu falo tapa na cara, é no sentido figurado. Não é um tapa na cara, na fuça da pessoa. Dona Bibi. Trouxemos um presente pra senhora. Eu também tenho uma pra vocês. Já mandei vir outro professor, eu não aguento mais. Infelizmente, eu vou me afastar. A senhora é maravilhosa. Tirando esse cabelinho e essa roupinha, a senhora é maravilhosa. Eu agredi um aluno, gente. Essa agressão foi um bafo mesmo, mas a gente que estressa a senhora, a culpa é toda nossa, Bibi. Dona Bibi, a gente trouxe um trabalho pra senhora ver como a gente aprendeu aqui. Mesmo sabendo que eu nunca vou ler isso. Mesmo sabendo. Vocês gostam de mim? Não é amor não é. A gente gosta. Óbvio que não, né, Dona Bibi? A gente tá aqui pra recuperar a carteira. Eu sei, mas vamos dar um abraço pra ficar um fecho bonito. Depois que o Museu Nacional pegou fogo no domingo passado, começou a discussão. De quem é a responsabilidade por essa tragédia? Na reportagem que você vai ver agora, o Ministério Público Federal lamenta não ter agido mais rápido depois de ter recebido 2 denúncias sobre o risco de incêndio no museu. O descaso da gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro em seus imóveis pode ser muito bem representada pelo 3º andar do Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, onde vê-se fios desencapados, gambiarras elétricas e cobertura de plástico inflamável em parte do telhado. É urgente uma vistoria dos bombeiros, principalmente no 3º andar, para que se dê ciência à sociedade carioca e brasileira da real dimensão do risco que corre o seu patrimônio.
relato faz parte de uma denúncia anônima que alguém que se apresentou apenas como arquiteto enviou ao Ministério Público Federal no fim de julho passado. Mas então por que o Ministério Público não pediu uma vistoria urgente ao Corpo de Bombeiros? Há 1 ano e meio atrás, a diretora do museu, que na época era a Cláudia Rodrigues Carvalho, havia enviado um ofício ao Ministério Público Federal informando que atualmente o Museu Nacional possui quase a totalidade de seu telhado recuperado. A parte elétrica foi reestruturada, novos quadros de força foram implementados, um sistema de para-raio foi instalado. O prédio conta com extintores de incêndio e monitoramento parcial por câmeras. A informação é confirmada pelo atual diretor do Museu Nacional, que assumiu o cargo no início deste ano. Quando eu assumi, não havia nenhuma motivação especial, isso foi dito pelos técnicos que trabalham no museu, de algum problema específico em questão elétrica. A Cláudia, ela reformou, até onde eu sei, toda essa parte elétrica, sobretudo pontualmente, assim, as coisas que realmente estavam emergenciais. Essas reformas teriam sido feitas depois de uma denúncia anterior, enviada ao Ministério Público em 2016, pelo arqueólogo e historiador Cláudio Prado de Mello. A gente acaba falando de denúncia, né? Uma palavra forte, né? Que parece que você quer prejudicar alguém. Não, a ideia não é essa. Desde os 6, 7, 8 anos de idade, eu frequentava o museu ainda pequeno, não tendo altura, né, para ver algumas peças, como por exemplo o caixão do sacerdote Ori, que ficava mais elevado, né? Cláudio de Mello chegou a trabalhar no museu como voluntário. As condições do Museu Nacional sempre foram muito precárias, né? Na época em que eu lá frequentava, eu cheguei a ver cascatas de fio descendo, né? De parede, cabos, né? De computadores e tudo mais, e também de energia. Na sua denúncia, o cientista apontou riscos em outros 7 museus, além de monumentos e prédios protegidos como patrimônio histórico do Rio de Janeiro. A denúncia é que nenhum desses museus tem o alvará do Corpo de Bombeiros. Depois da denúncia do historiador em 2016, a antiga diretoria do Museu Nacional disse que reformou a instalação elétrica e parte do teto do 3º andar. Preciso obter informações do atual diretor, porque ninguém faz uma reforma elétrica e ela simplesmente se deteriora a este ponto em 1 ano e meio. Nós solicitamos uma reunião com o Ministério Público para obter alguns esclarecimentos, porque a gente não estava entendendo exatamente alguns pontos. A universidade pediu mais prazo para responder. Nesse meio tempo, o museu pega fogo. A segunda denúncia, anônima, apresentava fotos do que seriam gambiarras e fios desencapados no Museu Nacional. Fio descapado não tinha isso, cara. Fio descapado não tinha. Mas tinha umas gambiarras. Cara, não tinha gambiarra. Sim, existiam alguns fios dispostos e a maioria era de internet. Depois do incêndio, vai ser muito difícil confirmar se essas imagens eram mesmo do museu. Eu entendo que o museu, para funcionar, ele deve funcionar com toda segurança para os seus usuários, que muitas vezes são crianças. De quem é essa responsabilidade? Quem é o culpado? E é devido à pouca atenção que o nosso governo federal e aí os governos passados deram à cultura brasileira. O Brasil é responsável, o Ministério é responsável, todos nós somos responsáveis. Eu acho que já erramos, eu admito aqui que já erramos. Talvez a gente tivesse endurecido mais, já tinha sido feito. E ele estava lá inteiro agora. A seguir, há 3 anos, eles eram 79 mil. Hoje já somam quase 500 mil. Estou vendendo comida aqui há 1 ano e 6 meses. A crise e o desemprego criaram o país das quintinhas. Já no próximo bloco. A informação é do IBGE. Hoje, 37 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal.
É um número bem maior que o de trabalhadores com carteira assinada. Uma atividade informal que cresce muito é o comércio de quentinhas, marmitas, pratos feitos. Para ganhar a vida, quase 500 mil de brasileiros vendem comida nas ruas. Veja agora algumas histórias de luta e sacrifício. Eu saio 4 horas da manhã de casa, né? Chego aqui quase 5 horas da manhã, monto minha barraca e vendo meu café. Eu estava desempregada, 8 meses. Melhor pingar do que soltar. Eu tô vendendo quentinha tem praticamente um mês. Vou continuar vendendo a quentinha até pintar algo melhor. É para sobreviver e não ficar em casa desempregado. Porque não tem emprego, não tem opção. A opção é essa aqui. Se você mora numa cidade grande, com certeza já viu pela rua alguém vendendo quentinhas, marmitas, salgados, algum tipo de comida. Às vezes comida pronta ou feita na hora. Retrato de um mercado informal que cresce muito no Brasil. Segundo o IBGE, nos últimos 3 anos, o número de pessoas que trabalha vendendo comida na rua aumentou 6 vezes, de 79 mil para quase 500 mil de brasileiros. Elas não estão ali porque resolveram empreender, não. Elas estão ali por sobrevivência, por falta de opção. Desde o período que podemos dizer que começou a crise, 4 milhões de trabalhadores deixaram de ter a carteira de trabalho assinada. Hoje, mais de 37 milhões de brasileiros estão na informalidade. Isso corresponde a 40% de todos os trabalhadores do país. Um número maior do que os trabalhadores com carteira assinada, pouco mais de 33 milhões. A gente mora longe, pega trânsito, o cliente chega, tem isso, tem isso, tem isso, tem. Tem aquela dúvida, o cara não sabe se a sua comida é boa. Depois que vem, compra, volta. O Fernando, de 39 anos, tinha carteira assinada como operador de telefonia até 2 anos atrás. Demitido, foi para a rua vender quentinhas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Estou vendendo comida aqui há 1 ano e 6 meses. Sempre a R$10, feijoada na sexta-feira 12. O mais importante é isso, tá trabalhando. A rotina é puxada. Começa a cozinhar às 5h30 da manhã para deixar prontas as 50 quentinhas que vende por dia, de segunda a sábado. Bife à milanesa, frango a passarinho com batata frita. No final do mês, ele tira quase o mesmo que ganhava quando tinha carteira assinada. Mas se pudesse voltar... De repente voltaria, cara. Entendeu? Porque você tem um benefício, você tem um plano de saúde, você tem um fundo de garantia, você conta para, querendo ou não, para aposentadoria, que hoje é difícil a gente aposentar, do jeito que está esse Brasil aí. Mas você tem uma segurança, né? Do ponto de vista individual, né, o emprego formal ele dá uma série de garantias e uma série de benefícios que o empreendedor informal não tem. Primeiro é a perspectiva da renda, no final do mês vai cair lá. Além disso, outros benefícios como o 13º, férias, né, plano de saúde e também a contribuição para a Previdência. Olha a quentinha! Em média, quem trabalha no mercado informal ganha muito menos do que os trabalhadores com carteira assinada. Quentinha, quentinha! O negócio informal é um negócio de renda altamente incerta. Você pode vender hoje, pode não vender amanhã, né, e está muito sujeito às flutuações da economia. A informalidade, ela é, para muitos, né, uma tábua de salvação. Mas ela é um vilão que chega no mercado de trabalho provocado por um desajuste econômico. A tendência é que isso venha a continuar. A Fabiana tem 28 anos, trabalhava num banco até 2016, quando foi demitida. Durante alguns meses eu fiquei mandando currículo, mas aí falaram que devido à crise estava muito difícil. E aí fui ficando em casa, o tempo foi passando, e aí até que meu esposo teve a ideia da gente começar na Marmitex. E como foi o começo? Foi bem difícil, por uma semana praticamente a gente não vendeu quase nada. E hoje a gente está entre média de 60 a 70 por dia. O ponto de venda fica perto de um dos aeroportos mais movimentados do Brasil, o de Congonhas, em São Paulo. Clientela certa, futuro incerto. Porque é uma área insegura você trabalhar na rua. A qualquer momento você pode chegar lá para vender e tá fiscalização,
né, tá barrado, porque é uma área muito restrita, e você não conseguir vender. Há pouco tempo a Fabiana descobriu que está grávida. Ela já é mãe da Larissa, de 14 anos, que a ajuda no preparo da comida. A marmita realmente ela não pode parar. Mesmo no final da gestação, né, assim que o bebê nascer, a marmita vai continuar. Você vai continuar trabalhando? Vou. Fabiana decidiu que não quer mais trabalhar em banco. Vai transformar a necessidade em profissão. Eu não penso em voltar mais para a área, né? A gente pretende expandir as tentinhas. Mas nem todo informal entrou nessa por falta de emprego. O Daniel tinha um restaurante com 8 funcionários de carteira assinada. Hoje prefere vender comida na esplanada dos ministérios em Brasília. Hoje meu custo é bem menor. Se eu fosse parar para calcular, colocar na ponta da caneta mesmo, anualmente em corte de funcionário, em corte de ponto comercial, passaria de 100 mil fácil. Não dava para eu competir com o ambulante, não dava para eu competir com a pessoa que fazia a marmita em casa. Então assim, eu pensei, eu vou competir diretamente com ele montando uma cozinha para mim dentro da minha casa e saindo desses encargos que eu tenho que bater de frente com eles. É melhor hoje enfrentar a fiscalização do que enfrentar uma oneração aí na folha de impostos. Porque hoje mesmo com a fiscalização eu consigo pagar minhas contas. Se eu passar por uma loja, se eu passar por um ponto comercial, eu não consigo pagar minhas contas. Por aí você está pronto. Obrigadão, até amanhã. Há tanta burocracia, há tantos impostos a serem pagos e há tantos requisitos da legislação trabalhista que é virtualmente impossível alguém manter um negócio, né, bem sucedido, atendendo a todos esses requisitos. O problema é que quando você vai para a informalidade, há toda uma dificuldade de você fazer o seu empreendimento prosperar. Você não tem acesso a crédito, você tem que viver abaixo do radar, né, da cobrança de impostos. Procurado pelo Fantástico, o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, não quis gravar entrevista. Por telefone, a assessoria do Ministério disse que não comenta dados de mercado informal e formal. Apenas divulga números sobre o mercado de trabalho. Como resolver o problema da informalidade? São 3 pontos importantes, segundo o economista Clemens Azevedo, da Fundação Getúlio Vargas. Melhorar as condições para o funcionamento dos pequenos negócios no Brasil. Maior facilidade a crédito, melhores condições para pagamento de impostos e melhores condições para quem deseja empregar e contratar pessoas para o seu negócio. O segundo aspecto é um programa de melhorar a formação de capital humano, ou seja, dar condições às pessoas que queiram se especializar, que queiram se aprofundar, que queiram desenvolver novas atividades profissionais, que tenham essa formação, né? E terceiro, melhorar as condições para quem quer investir na economia brasileira, né? São muitos obstáculos para as pessoas que querem investir na economia, criar um negócio, empreender, expandir, né? Só a partir desses 3 elementos é que a gente vai de fato resolver de maneira sustentada esse problema. Enquanto isso não acontece, a cada dia mais e mais quentinhas chegam às ruas. O Daniel e a família vão continuar trabalhando na cozinha improvisada dentro de casa. A Fabiana vai continuar com o porta-malas do carro aberto à espera de clientes. E o Fernando vai continuar segurando a placa na rua. Tem muitas pessoas que acham que é fácil. Não é fácil não. Só aquele lá, sendo o nosso pilar para sustentar, porque é difícil. É difícil. Eu preciso vender, ganhar dinheiro e levar dinheiro para casa, pagar as contas. Pedindo força todo dia, para levantar e vir. Vender as quentinhas e preparar para o dia seguinte. Meu nome é Fernando Reis, eu falo de Joatuba, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é um país onde os responsáveis por criar e aplicar as leis não fiquem indiferentes ao aumento da violência e da impunidade no nosso país. Esse prende e solta no Brasil tem que acabar.
Meu nome é Zoraide, moro no município de Novo Horizonte, Santa Catarina. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais igualdade social, com mais educação, para que tenhamos futuramente governantes com mais consciência no nosso Brasil. Eu sou João Souza Barros, Aloândia, Goiás. Eu quero um Brasil onde o cidadão possa trabalhar para o seu próprio crescimento e não somente para pagar pesados e abusivos impostos que não retornam em forma de benefícios, mas que só vão encher bolso de políticos corruptos. Basta de corrupção neste país. Meu nome é Nestor Cruz. Eu moro no bairro Bananal, município de Cabriúva, São Paulo. Nos anos 80, eu nadava, pescava, bebia água do Rio Tietê. Quando esse sonho meu pode ser realizado, eu espero isso em breve. Esse é o Brasil que eu quero. Nós somos de Ibiraiara, Rio Grande do Sul, da Escola João da Piva. E o Brasil que queremos para o futuro é um Brasil mais justo, com menos impostos, mais educação e mais oportunidades de emprego. Meu nome é Aliandro, eu estou falando aqui de Machado, sul de Minas Gerais. O que eu quero do meu Brasil futuro é que valorize a nossa agricultura, porque a vida começa aqui no campo e nós sabemos produzir. Então, que valorize mais o homem do campo, a agricultura e principalmente a agricultura familiar. Meu nome é Fernando, eu falo do município de Tamboara e o Brasil que eu quero é onde governantes criam políticas públicas sérias de preservação do meio ambiente, dos recursos hídricos e que os órgãos fiscalizadores tenham autonomia e seriedade para fiscalizar. Todos os vídeos estão em g1.com.br/Brasil que eu quero, no site do Fantástico e também no Globoplay. Ainda não participou? Fica atento, falta menos de um mês para o primeiro turno das eleições. Não perca a chance de participar, de mandar o seu recado pra gente. Bom, em 1985, o Brasil parou para acompanhar as notícias que chegavam de um hospital em Brasília. Tancredo Neves, o primeiro presidente civil depois da ditadura militar, tinha sido internado e morreu antes mesmo de assumir o cargo. Agora essa página importante e dolorosa da nossa história foi parar nas telas de cinema. Brasileiros! Esta é a data mais importante de todas as que tenho vivido. Tancredo Neves estava prestes a mudar a história. Faltava apenas um dia para tomar posse como o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Eu conversei com ele naquele 14 de março de 1985. O senhor falou com ele já? Falei já. Ele entendeu a posição do senhor? Presumo que sim. Ele revisará e reduzirá todos os discursos que fará amanhã. Não deu tempo disso acontecer. A internação às pressas é o ponto de partida do filme O Paciente. Ele já vinha com esse mal-estar já há muito tempo, mas no projeto de redemocratizar o Brasil, ele foi jogando a sua saúde, a sua vida, com a esperança de que aquele dia que chegaria e aí então ele poderia cuidar de si mesmo. O filme que estreia nesta semana desvenda os mistérios em torno da morte de Tancredo, na época mantidos em segredo. Eu acompanhei as gravações, 33 anos depois de ter trabalhado como repórter na cobertura desse acontecimento histórico. Eu reencontro os personagens com quem eu convivi e sofri tanto naqueles tempos de Brasília. Dr. Tancredo, Otton Bastos e o professor Dr. Pinotti, Paulo Betti. Eu cheguei à conclusão de que esse homem não pensava nele, ele pensava no país. Ele tinha medo que acontecesse alguma coisa se ele não chegasse ao poder. Eu preciso ficar bom. O ator Paulo Betti interpreta o professor doutor Henrique Walter Pinotti, como o médico gostava de ser chamado. Na época, ele era um dos maiores especialistas em aparelho digestivo do país e foi chamado para se juntar à equipe médica que cuidava do presidente eleito. Só saio daqui quando o senhor estiver bom. Se o Tancredo fosse uma pessoa comum e não fosse o presidente, talvez ele tivesse se salvado. O filme mostra que Tancredo deu entrada no hospital com o diagnóstico de apendicite. Na cirurgia, os médicos descobriram um tumor e Tancredo sofreu uma parada cardiorrespiratória. A partir daí,
o quadro de saúde só se agravou. Naquela época, eu e os outros repórteres ficávamos pelos corredores, no saguão, na sala de imprensa, aguardando ansiosos alguma informação. Ninguém podia passar dessa porta da UTI, onde o drama do Dr. Tancredo Neves só aumentava. O que está acontecendo? A mulher de Tancredo, Dona Risoleta, é interpretada pela atriz Esther Góes. Ela tem um afeto tão espantoso, tão imenso, tão compreendendo tanto o que ele queria e sendo tão cúmplice de todos os sonhos dele. Dona Risoleta, o lenço dele, ajeita, por favor. Está aparecendo um tubo atrás. É ela quem está ao lado de Tancredo na polêmica foto, divulgada à época, para passar a imagem de que o presidente eleito estava melhorando. Gervásio, por favor, meu melhor ângulo. Vou dar o meu melhor, presidente. O que é que houve? Uma sucessão de erros, além desta postura do próprio Tancredo, de esconder, de mascarar os males que ele já vinha sentindo. O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, está sendo transferido para o Hospital do Coração. Os carros passam rápido pelo portão. Ninguém quer falar. Tancredo foi transferido para São Paulo. Passou por 5 cirurgias, mas morreu depois de 38 dias de agonia. O anúncio foi feito pelo porta-voz do presidente eleito, Antônio Brito, interpretado pelo ator Emílio Dantas. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. No Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Naqueles dias, a comoção foi de todos, de nós repórteres e de uma nação inteira de luto. O que teria acontecido se Tancredo tivesse tomado posse, né? Quer dizer, um homem de bem, um homem que tinha o respaldo de toda a população naquele momento, que conseguia congregar toda a classe política. Infelizmente não chegou onde deveria chegar. Na semana em que o Brasil perdeu Beatriz Segal, relembramos uma reportagem do Fantástico de dezembro de 1988. Há quase 30 anos, o país inteiro acompanhava os últimos capítulos de Vale Tudo e se perguntava quem matou Odete Roitman. Beatriz falou ao Fantástico sobre o sucesso da personagem e sobre a vida de atriz. É um desgaste muito grande, sim. É um desgaste emocional muito grande, porque quando você tem que fazer uma personagem que diz coisas com as quais você não concorda absolutamente, ou que tem um certo tipo de caráter que não é o seu, você tem que transpor uma série de coisas para chegar lá, né? Poceiros não. Esta palavra não dá para suportar. Poceiros não. Invasores. Isso para não falar dos espetáculos que eu fiz em teatro, que foram muito importantes para mim, né? Mas que quando você está fazendo uma personagem que é uma personagem que faz um certo sucesso, a sensação que o público tem, a sensação que a gente tem é de que aquele é o grande momento, porque os momentos passados vão entrando no esquecimento, né? Eu não quero mais nem conversar com você, eu não tenho mais com quem conversar, chega, para mim chega. Felicidade, meus 3 filhos, momento, o atual, amor. Já tive muito e espero ter muito. Lugar, Paris. Hábito, tomar café na cama, bem servida, e ler o jornal em seguida. Brasil, este momento de expectativa para saber se nós vamos mesmo recuperar a nossa cidadania e saber votar para presidente da República e saber encontrar realmente um bom candidato. Próximo bloco, vocês vão ver que o Maracanã está inspirado em novela. E o Internacional está numa campanha firme pelo título. Eu te prometo que seremos tetracampeões! Terminou hoje no Parque Olímpico do Rio a Game XP, o maior evento de esportes eletrônicos do Brasil.
Quanto mais novo, maior o impacto. 3 aninhos. Só que o Vitor não fazia ideia do que o aguardava. O que você mais quer ver aqui dentro hoje? Biscoito. Ih, rapaz! Biscoito não tinha. Fantasias, desenhos, jogos, muitos jogos. Isso sim, os irmãos Vitor e Vinícius partiram de cara para o favorito do caçula, Lego DC Super Villains, um dos 5 lançamentos mundiais apresentados na Game XP. Intimidade com o controle e atenção total. Ele até esqueceu dos biscoitos. 3 arenas olímpicas tomadas por um público surpreendentemente diverso. A gente realmente queria fazer um evento para a família toda, para aqueles que amam os games, são aficionados, para aqueles que jogam casualmente e para aqueles que já não jogam desde os velhos tempos, mas que voltaram a jogar e viram aqui entretenimento para todo mundo. Velhos fãs dos quadrinhos tiveram a chance de tietar um super-herói brasileiro. Não dos que usam capa, mas dos que trabalham com a caneta. Ivan Reis, convidado para desenhar a edição de 80 anos do Super-Homem. E poucas pessoas sabem, mas por 2 vezes um brasileiro, 2 brasileiros, no caso eu, Joe Prado, teve o Marcelo Campos, trabalharam com o Superman. Arte em 1 minuto e 15 segundos. Durante 4 dias, quem vivia a paixão pelos games dentro de casa conheceu um novo ambiente para fazer isso. Foram 95 mil pessoas que tiveram as experiências mais variadas. Mas poucas tiveram a chance de jogar no maior telão de games do mundo, 1.500 metros quadrados. Dá um pouquinho de vertigem, sabia? É muito grande, muito alto. Neste telão, o público acompanhou 6 campeonatos profissionais dos eSports. Cerimônia grandiosa para a final do Brasileiro de Rainbow Six. Orquestra tão ensaiada quanto as equipes. Uma experiência audiovisual que gerou um impacto econômico de quase 54 milhões de reais para o Brasil. Muito bom, fala bem, muito bom. A alegria na despedida é a certeza de um dia poder voltar. Muito bom. E vamos aos gols do Brasileirão. O Internacional recuperou a liderança. Pra mim, na verdade, eu nunca saí, guri. O outro lá que dormiu líder porque jogou antes. Sim, o São Paulo venceu ontem, dormiu líder. Hoje o Internacional também venceu, voltou a ser líder. É, sim, porque eu não perco mais essa liderança, tchê. Eu prometo que dessa vez a taça é minha. Tá prometendo, hein? Parece candidato, é? Se parece, eu tenho até jingle. Você quer ver? Quero. Solta o jingle da minha campanha, pessoal. Fizemos festa nos anos 70, o Colorado ficou trilegal. Mas tanta espera, ninguém mais aguenta. Este ano é tetra do Internacional. Bah! Em Porto Alegre, no Beira-Rio, teve Grenal. O Internacional jogou o grande clássico gaúcho contra o Grêmio. E quando o Edenilson começou a jogada, sabia que era para ele próprio terminar a jogada. Ficou ali pedindo pra mim! O Wendel atendeu o pedido e o Edenilson mandou a bola pra rede. Edenilson! E o gol da vitória do Inter no Grenal. Não que o Grêmio não tenha tentado o empate. O time comandado pelo Renato Gaúcho tenta gol até de barriga. E o André só não fez porque o Marcelo Lomba, como um gato, pegou no cantinho. Marcelo Lomba fez outras defesas como um gato e garantiu a vitória. Internacional 1, Grêmio 0. Meu nobre Tadeu, eu e meu irmãozinho Botafogo temos um pequeno protesto a fazer. Rutinha é boa, Raquel é má. Compreendo. Rio de Janeiro, Maracanã, Fluminense e Botafogo. E olha que legal, o Maracanã caprichou no cuidado com o gramado para fazer um vale a pena ver de novo. A noite vai ter lua cheia. Rede Globo apresenta Homens de Areia. Essa areia toda poderia ser apenas uma vergonha, mas também machuca. Quem eu amo vem me ver. Olha como ficou a perna do Luciano! Só que outro jogador do Fluminense sentiu mais dor ainda. O Digão levou bolada na cara e levou bolada muito mais dolorida. O Digão ainda seguiu no lance, raçudo, mas quando a bola saiu... Só que muito
mais do que dor, hoje seria um domingo de prazer pro Digão. Quando veio o escanteio, o Everaldo tentou de bicicleta. A bola não ia entrar. Mas quem tava lá pra cutucar a bola pra dentro? Digão! E o gol da vitória do Fusão! O Botafogo teve suas chances. Mas o Júlio César, como um gato, gato a queima-roupa. A melhor chance veio no segundo tempo. O Eric avançou para fazer o cruzamento e o Ayrton Lucas chegou na marcação levantando os braços. Levante a mão, entre no clima, batendo O que o Ayrton Lucas queria com esses braços levantados? Pênalti. No gol do Flu estava o goleiro reserva, porque o Júlio César se machucou. Era apenas o segundo jogo do Rodolfo pelo Fluminense. Na cobrança, Rodrigo Lindoso. Tudo pode acontecer. Aconteceu que o Rodolfo, como um gato, defendeu a cobrança. Rodolfo, Fluminense 1, Botafogo 0. O Rodolfo, que em 2012 foi flagrado no antidoping por uso de cocaína e ficou mais de um ano sem jogar, hoje garantiu a vitória do Fusão. Hoje, graças a Deus, eu estou abstinente. Eu sou um dependente químico, não fujo disso, a minha batalha é todos os dias. E assim, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar pelo meu espaço. É isso, Rodolfo, vai lutar e vencer. Palmeiras, tá feliz com a vitória no Clássico? Belo, mas eu não fiz mais que la obrigazione. Hã? Sim, eu não fiz mais que la obrigazione. Em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebeu o Corinthians. Primeiro jogo do Jair Ventura como técnico do timão. Mas o personagem do jogo foi o Daverson. Primeiro por um detalhezinho. Ele fez o gol do jogo. Daverson! Ficou muito emocionado com o gol. É bom se acostumar, né, Daverson? Tá fazendo muito gol. Se continuar chorando, vai ter uma desidratação. E quando o Daverson sentia toda aquela emoção, tinha gente na torcida do Palmeiras que não tava nem aí. Olha ali no meio. Que isso, rapaz? Tá muito rigoroso. Mas o Daverson também fez uma coisa que não era obrigação e, aliás, não tinha nada que fazer. Quando foi substituído, saiu de campo ovacionado. Ele provocou o banco do Corinthians. Ó a piscadinha. Pronto. Aí ficou aquela confusão, aquele... Solta! Só vou pegar esse cara! Vem aqui! Uma coisa horrorosa. E o resultado do jogo foi esse mesmo. Palmeiras 1, Corinthians 0. Vocês perceberam, no dia 9 do 9 foram jogados 3 clássicos. E os 3 terminaram com o mesmo placar. 1-0. Sabe o que isso significa? Tadeu, eu não joguei clássico, mas também ganhei de 1-0. Bom, então foram 4 jogos que terminaram 1-0 no dia 9 do 9. O que isso significa? Nada, entende? E eu também não ganhei só de 1-0 não, entende? Eu, hein? Em Curitiba, no Durival Brito, o Paraná recebeu o Santos. E tava um frio danado, 13 graus na capital paranaense. Alguém dá um casaco pro menininho aí, gente? O Gabigol tava numa noite meio boa, meio ruim. Primeiro caiu sozinho. Ruim. Mas depois foi ele quem fez o gol do Santos. Gabigol! Olha a noite ficando boa. O Paraná reclamou porque no começo da jogada o Rodrigo fez falta no Alex Santana e o juiz não marcou. Eu acho que foi falta em cima do jogador do Paraná que o juiz não deu. O Gabigol ainda marcou o segundo do Santos. Nesse não teve reclamação nenhuma. Era a noite do Gabigol ficando boa demais. Com esses 2 gols ele foi o maior pontuador do Cartola no domingo com 15 pontos. Mas havia mais uma parte ruim nessa noite. Ai! Na dividida com Richard, Gabigol levou a pior. Ai! Todos os homens do Brasil se solidarizam com a dor do Gabigol. E ainda teve que mostrar o machucado pros outros. Que isso, rapaz? E o Paraná? O Alex Santana driblou o Derlis Gonzalez e deu aquela olhadinha. Tirou a onda, hein? Mas perdeu o jogo. Santos 2, Paraná 0. Em Salvador, no Barradão, o Vitória recebeu o Vasco. Poderia ter sido a noite do Pikachu. Entrou aos 8 do segundo tempo e 12 minutos depois teve a chance do Vasco no jogo. O Pikachu cabeceou na trave e depois o Ronaldo, como um gato,
defendeu. O Vasco não fez, o Vitória foi lá e fez. Eric! E quando o Vasco ia sair a bola de novo, o Pikachu e o Lucas Ribeiro trocaram as gentilezas, se estranharam, e os dois acabaram expulsos. O Pikachu, que quase marcou o gol do Vasco, acabou ficando só 20 minutos em campo. A confusão continuou no túnel. Que isso, rapaz? O Vasco ainda teve chance, mas o Ronaldo, como um gato, tava pegando tudo. E quando não pegou, o Jefferson, como um pato, salvou com um pé de pato. Vitória 1, Vasco 0. Com os 2 gols de hoje, o Gabigol do Santos se tornou artilheiro isolado do Brasileirão com 12 gols. América Mineiro e Ceará ficaram no 0-0. Eu prometo! Ih, rapaz, você tá levando a sério esse negócio de candidato, né? Isso mesmo, guri! O candidato mais forte ao título! Segue o verdadeiro líder! Torcedores gaúchos! Torcedores do Inter! Eu prometo um campeonato trilegal, guris! Eu prometo que seremos tetracampeões! Bah! Fizemos festa nos anos 70, o Colorado ficou trilegal. Mas tanta espera, ninguém mais aguenta. Este ano é tetra do Internacional. Bah! O Internacional é o líder do Brasileirão com os mesmos 49 pontos do São Paulo, mas 1 gol a mais no saldo. O Palmeiras vem terceiro com 46. O Flamengo é quarto com 44. É um exagero de 4. Quê? Nada. O Grêmio está em quinto com 41. O Atlético Mineiro em sexto com 38 e asterisco joga amanhã contra o Atlético Paranaense. Depois vem o Cruzeiro com 33. O Santos e o Fluminense com 31, mas o Santos tem asterisco, joga menos. O Corinthians e o América Mineiro não tem asterisco e tem 30 pontos. O Vitória tem 29, Bahia 28, Atlético Paranaense 27 e um asterisco de respeito, 2 jogos a menos. O Botafogo tem 26, o Vasco, o Sport e o Ceará tem 24, mas o Sport e o Ceará já estão na zona de rebaixamento, assim como a Chapecoense com 22 pontos e o Paraná com 16 pontos. E a lanterna. A seleção brasileira está em Washington, capital dos Estados Unidos. Terça-feira, 9 da noite, tem amistoso com a seleção de El Salvador. A seleção treinou na tarde deste domingo no local do jogo, o estádio do DC United, time da cidade de Washington. O técnico Tite já avisou que fará mudanças na equipe titular. Estão cotados para entrar os laterais Éder Militão e Alex Sandro. Já Arthur, Paquetá e Richarlison devem ganhar mais tempo em campo. Quem tem a chance, independentemente do adversário que está do outro lado, quer mostrar o seu trabalho, quer mostrar por que está aqui, porque até então a gente pode dizer que é chance única, né, quando a gente está na seleção brasileira. A gente vem aqui para fazer o nosso trabalho, primeiramente pensando no nosso trabalho. E a gente na torcida, né? Fantástico fica por aqui, uma boa noite para você, obrigada pela companhia, beijo, até domingo que vem. Agora quem está chegando é o Brad Pitt, para combater uma invasão zumbi, Guerra Mundial Z. Esse filme é sensacional, melhor filme que a gente já anunciou aqui. Se alguém não gostar, pode reclamar comigo. Aproveita a semana, pessoal. Tchau.